Imagine ter apenas 5 anos e ser arrastada por uma criatura reptiliana até o interior de uma nave desconhecida. Hilary Porter viveu esse pesadelo. Um corte do pescoço aos pés, um desmaio e nenhuma cicatriz aparente. Seria tudo delírio ou há algo? Quem ou o que realmente a levou? Hilary Porter nasceu em meados de 1945 em uma casa de campo no país de Gales. Essa região é conhecida por suas paisagens bucólicas, onde gramados amplos se estendem até o horizonte e colinas suaves desenham o contorno dos pequenos vilarejos. A família de Hilary vivia em relativa tranquilidade, cercada por uma natureza generosa, formada por riachos cristalinos, árvores ancestrais e, principalmente, extensos campos de grama alta. Para a maior parte das crianças da época, esse cenário equivalia a um playground a céu aberto. Contudo, para Hilary, seria o palco de experiências tão surreais quanto aterrorizantes. Ela conta que sua primeira memória de abdução ocorreu quando tinha apenas 5 anos de idade, por volta de 1950. Enquanto corria despreocupadamente pela vegetação densa, topou com uma criatura de aparência reptiliana, pele escamosa, cerca, de 1,5 metros de altura e um físico que aparentava força extraordinária. A visão daquele ser a paralisou de tal forma que ela mal teve tempo de reagir. Em poucos instantes, foi agarrada com firmeza pelos braços e arrastada em direção a um objeto voador metálico, em formato de disco, que repousava silenciosamente a alguns metros de distância. Ela afirma ter notado um tipo de porta ou rampa se abrir, revelando o interior da nave. Havia, segundo suas lembranças, um elevador rudimentar ou plataforma, que a levou a um compartimento maior, repleto de painéis eletrônicos piscando, botões coloridos e dispositivos cujo propósito era absolutamente desconhecido para a menina. De apenas 5 anos, a mente infantil de Hilary registrou pouco mais do que a sensação de medo paralisante e a imagem de várias criaturas pequenas, de olhos negros e corpo magro, caminhando de um lado para o outro, como se estivessem desempenhando tarefas específicas. Ela descreveu esses seres como tendo a pele cinza, a cabeça grande em desproporção ao corpo e grandes olhos amendoados. Em determinado momento, conta que foi colocada em uma maca, despida e submetida a um corte que se estendia dos pés até o pescoço, gerando uma dor incomensurável. Em meio a gritos e súplicas, ela desmaiou. Quando recobrou a consciência, estava deitada novamente no campo atrás de casa, o mesmo em que havia se deparado com o ser reptiliano. Curiosamente, não havia marca alguma desse suposto corte. Ainda assim, ela se sentia atordoada, com a cabeça latejando e uma sensação de confusão mental. Correu para contar o ocorrido à mãe, esperando uma reação de espanto ou descrença. Todavia, sua mãe a recebeu com uma estranha naturalidade, chegando a afirmar que talvez não fosse a primeira vez que Hilary desaparecia sem explicação. A mulher confidenciou que desde os 2 anos de idade, a filha por vezes sumia da propriedade familiar e era encontrada a quilômetros de distância, em estado de choque, sem conseguir explicar como chegar até aqueles lugares. Essa atitude de aparente serenidade por parte da mãe serviu de apoio para que Hilary, mesmo tão jovem, entendesse que algo realmente muito incomum estava acontecendo. Com o passar dos anos, Hilary passou a apresentar manchas arroxeadas pelo corpo, cortes superficiais inexplicáveis e, em certas ocasiões, acordava com sangue nos lençóis, principalmente na região próxima à cabeça. A criança também sofria de enxaquecas e náuseas frequentes, além de sentir dores no corpo, especialmente nos dias seguintes a períodos de amnésia temporária. Conforme Hilary crescia e entrava na adolescência, tornava-se cada vez mais
Difícil compartilhar suas vivências sem ser alvo de ceticismo ou zombaria. Como qualquer pessoa que enfrenta situações fora do comum, temia a ridicularização. Mesmo assim, seguiu com os estudos e, após a escola, formou-se em engenharia, demonstrando aptidão para compreender sistemas complexos e tecnicidades. A competência de Hillary a levou a trabalhar em empresas ligadas à área de defesa e tecnologia, incluindo uma companhia chamada Marconi Space and Defense Systems, subsidiária da General Electric Company, GEC, um conglomerado britânico responsável pelo desenvolvimento de comunicações e equipamentos militares para o governo do Reino Unido. Tal posição profissional era considerada de confiança, pois envolvia o acesso a dados sigilosos e projetos de grande relevância militar, evidenciando seu alto grau de instrução e seriedade. Em 1970, já casada, Hillary relata um episódio ainda mais intrigante. Ela voltava para casa de carro com o marido após mais um dia de trabalho. Era um trajeto rotineiro, algo que faziam diariamente. Em um dado momento, perceberam que haviam piscado e, de repente, o carro estava estacionado na garagem de casa, sem que nem sequer se lembrassem de terem percorrido o restante do percurso. A sensação era de um súbito salto temporal. O relógio parecia não ter avançado tanto quanto deveria. A leitura do odômetro indicava que o automóvel não rodara a quilometragem necessária para cobrir a distância entre o trabalho e a casa. Ambos, confusos, trocaram olhares e tentaram racionalizar a situação. Talvez estivessem extremamente cansados, ou o trajeto fosse automático, a ponto de não registrarem conscientemente o percurso. Contudo, havia algo mais. Ao chegar ao banheiro, Hillary percebeu em seu estômago uma marca triangular, parecendo um hematoma, ou em outra descrição possível, o resultado de uma sucção. A partir desse evento, ela começou a sentir que estava sendo vigiada constantemente. Um pressentimento incômodo de que algo ou alguém a seguia, observava-a e monitorava seus movimentos como se tivesse olhos invisíveis sobre ela. A sensação de estar sendo seguida intensificou-se e Hillary passou a prestar atenção a qualquer detalhe suspeito em seu dia a dia. Além disso, outras experiências se seguiram, inclusive a aparição de misteriosas luzes azuis, como orbes flutuantes em ambientes ligados ao seu trabalho. Em 1974, por exemplo, ela afirma que enquanto estava em um laboratório do Departamento de Defesa, testemunhou 2 orbes luminosos passarem em frente ao prédio. Embora esses orbes não a tenham abduzido naquele momento, um segurança noturno do local na mesma noite teria passado por algo muito mais traumático. O homem, acompanhado de seu cachorro, pastor alemão, viu uma estranha luz emanando de uma área restrita do prédio, onde teoricamente não deveria haver ninguém naquele horário. Movido por seu dever de vigilante, aproximou-se, abriu a porta e deparou-se com uma criatura de olhos grandes, pele cinza e um capacete que emitia luz. Um ser do tipo Grey, de acordo com a descrição popular dentro da ufologia. O relato desse segurança é de que a entidade remexia arquivos do armário, como se procurasse algo específico. Diante de tamanha estranheza, o homem entrou em pânico, largou o cão e foi hospitalizado em uma instituição psiquiátrica especializada do governo. Segundo as fontes que Hillary consultara, esse vigilante jamais foi visto novamente. A partir desses episódios, Hillary começou a desconfiar da existência de mais de uma raça de seres extraterrestres interessados no planeta. Ela destaca o contato com seres chamados nórdicos, descritos como tendo a pele pálida, estatura alta, cabelos claros e traços muito semelhantes aos dos humanos, exceto pela compleição mais robusta e aparência quase perfeita. Também menciona os reptilianos, que seriam as criaturas de pele escamosa e olhar intimidador, e os Greys,
pequenos, magros, de cabeça grande e olhos negros amendoados. Na visão de Hillary, os Greys funcionariam como uma espécie de classe trabalhadora, operários de campo que servem a raças superiores, entre elas os próprios nórdicos e reptilianos. Com o desenrolar dos anos, continuaram a surgir em seu corpo sinais inexplicáveis, como arranhões, cortes superficiais, hematomas e, em algumas ocasiões, substâncias viscosas que ela não sabia identificar. Em paralelo, ela registrava lapsos de memória, períodos nos quais perdia horas ou mesmo dias, sem se recordar do que acontecera. Ao acordar de manhã, encontrava sangue nos travesseiros ou sofria sangramentos inexplicáveis pelo nariz e ouvidos. Conforme as experiências aumentavam, ela passava a ter flashbacks que, segundo relata, lhe revelavam ambientes cirúrgicos dentro de naves ou laboratórios. Uma experiência que Hillary considera muito impactante ocorreu logo depois de ela dar à luz a sua filha, conhecida pelo apelido de Cell. Por conta de complicações no parto e dos efeitos da anestesia, ela ficou desacordada por cerca de 17 horas. Quando finalmente despertou, ainda meio entorpecida, levantou-se para ir ao banheiro, arrastando-se com dificuldade devido à fraqueza e às dores. No entanto, ao abrir a porta do banheiro, diz ter se deparado com um ambiente totalmente distinto. Em vez das paredes brancas e azulejos, característicos de um banheiro hospitalar, viu uma sala iluminada por luzes esverdeadas, com cabos e fios espalhados pelas paredes e prateleiras repletas de frascos de vidro. Dentro desses frascos, avistou fetos que pareciam híbridos, criaturas que lembravam uma combinação de traços humanos com olhos exageradamente grandes, braços finos, pele acinzentada e pés sem dedos. Alguns possuíam uma marca vermelha bem no meio do peito. O choque da visão a fez querer correr, mas, ao olhar para trás, notou que a porta pela qual tinha entrado havia desaparecido. Subitamente, uma luz intensa tomou conta de tudo e ela desmaiou. Minutos depois, acordou de volta em seu leito, o mesmo em que estava antes, e notou que não passara mais do que alguns minutos no relógio, embora, em sua percepção, tenha vivido pelo menos 1 hora naquele laboratório sinistro. Tais relatos, evidentemente, são alvo de enorme controvérsia. A própria Hillary, ao longo do tempo, reconheceu que muitas pessoas a taxam de delirante ou vítima de alucinações. Entretanto, ela alega trazer provas circunstanciais para validar seus testemunhos. A principal delas seriam os desenhos detalhados de partes das naves, dos seres e dos instrumentos que viu, feitos por ela própria, já que tem formação técnica na área de desenho de engenharia. Afirma ainda que possui um implante próximo à orelha esquerda, detectável por palpação, embora exames médicos nunca tenham sido divulgados ou confirmados publicamente para comprovar sua existência. O fator que mais a intriga é a ênfase que os supostos alienígenas parecem dar à sua genética específica. Segundo Hillary, os descendentes de tribos celtas, como galeses, escoceses e irlandeses, seriam especialmente visados por essas raças extraterrestres, pois teriam um DNA interessante para experimentos, principalmente na criação de híbridos, já que, supostamente, haveria mais compatibilidade genética ou predisposição energética para essas ocorrências. Essa tese sobre linhagens celtas não é exclusividade de Hillary. No cenário ufológico, existem diferentes linhas de especulação que sustentam que determinadas famílias são abduzidas ao longo de gerações, o que explicaria relatos de avós, pais e filhos que, em épocas distintas, passaram por situações semelhantes de abdução e contato alienígena. No caso de Hillary,
sua mãe legitimava muitas das vivências quando ela era ainda muito jovem, sugerindo que existia uma história mais profunda por trás, talvez até herdada de gerações anteriores. Isso a encorajou a começar a falar abertamente sobre o assunto, a princípio em círculos restritos de ufólogos e mais tarde em palestras e conferências dedicadas aos fenômenos extraterrestres. Após seu primeiro casamento, Hillary acabou se divorciando. Posteriormente, conheceu Ken, seu novo companheiro, que não apenas acreditava em sua história, como também embarcou na missão de investigar casos similares. Juntos, fundaram a BEAMS, British Earth and Aerial Mysteries Society, Sociedade Britânica de Mistérios da Terra e do Ar. A organização se dedica a examinar eventos anômalos, inclusive abduções e avistamentos de UFOs. Também oferece suporte emocional e informativo a pessoas que afirmam ter passado por experiências parecidas, de forma a evitar que se sintam isoladas ou sejam ridicularizadas. A ideia é fornecer um espaço seguro para compartilharem seus relatos e até coletar evidências que possam de algum modo embasar seus testemunhos. Com o crescimento da popularidade do tema UFO nos meios de comunicação, especialmente após décadas de debates sobre o caso Roswell, o fenômeno dos círculos nas plantações, crop circles, na Inglaterra, e casos icônicos como o de Betty Barney Hill, nos Estados Unidos, o assunto deixou de ser um completo tabu e passou a atrair curiosos, entusiastas e pesquisadores das mais diversas áreas. Nos anos 1990, Hillary decidiu tornar seu caso ainda mais público. Compareceu a eventos de ufologia, participou de documentários e entrevistas para jornais locais. Nessa época, revelou outro relato surpreendente. Certa noite, na primavera de 1980, após colocar sua filha para dormir, teria saído do quarto e ido para a sala. De repente, viu do outro lado da janela uma figura humanoide, que usava um traje preto cobrindo o corpo inteiro, incluindo luvas e um capacete integrado à vestimenta. Assustada, seu primeiro instinto foi pensar tratar-se de um ladrão. Mas assim que a entidade moveu a mão num gesto de saudação, Hillary sentiu seu próprio braço reagir involuntariamente, como se tivesse sido telepaticamente obrigada a imitá-lo. A partir daí, aquela figura se deslocou numa rapidez impossível, quase como se deslizasse pelo ar até chegar ao muro do jardim, iluminado por um fino raio de sol poente. Hillary conseguiu notar que o tecido do traje refletia a luz de forma incomum, brilhando em tons metálicos que jamais vira em roupas humanas. Antes que pudesse se aproximar da janela, a figura desapareceu diante de seus olhos. Nesse mesmo período, começou a falar reiteradamente sobre os hieróglifos e símbolos que teria visto dentro das supostas naves. Linhas sinuosas, figuras geométricas perfeitas e caracteres estranhos que ela tentava reproduzir em desenhos. Segundo suas descrições, havia algo de muito avançado e minimalista naquela tecnologia, desde as poltronas altas, feitas de um material leve, até a ausência de parafusos ou rebites aparentes, como se cada peça do interior da nave fosse moldada numa única estrutura. Esse tipo de relato encontra eco em diversas outras narrativas de abdução pelo mundo, onde as testemunhas descrevem um ambiente quase asséptico e inteiramente planejado. Sobre o motivo por que tais seres estariam realizando experimentos em humanos, Hillary especula que existem diferentes propósitos, dependendo da raça alienígena envolvida. No caso dos reptilianos, ela acredita que seja algo relacionado à manipulação genética pura e simples, voltada à criação de linhagens híbridas para finalidades desconhecidas. Já os nórdicos, em sua visão, teriam um interesse mais científico ou espiritual na humanidade,
enquanto os Greys, de acordo com inúmeros ufólogos, fazem o trabalho de campo, coletando amostras e realizando exames. Uma das memórias que ela conta é a de um ser de cerca de 1,80 m de altura, vestido com um traje verde e usando algo como garras nas mãos. Ele segurava um dispositivo quadrado, supostamente capaz de causar terremotos. Ela diz ter recebido essa informação por telepatia e que tal tecnologia manipulava aspectos sísmicos do planeta, podendo provocar tremores. Para pessoas céticas, essa história soa completamente fantasiosa ou ao menos impossível de ser demonstrada. Mesmo assim, ela a apresenta com convicção, reforçando que essas raças alienígenas podem manipular a matéria em nível molecular, atravessar paredes, criar portais temporários e capturar pessoas mesmo se estiverem trancadas em seus quartos. Sobre a suposta hierarquia entre esses seres, Hillary é taxativa em dizer que os Greys não passam de funcionários ou operários de uma grande engrenagem cósmica. Eles executariam tarefas específicas, recolhendo material genético e reportando tudo aos reptilianos e nórdicos, responsáveis pelo planejamento das operações. Seriam, portanto, como peça-chave no esquema de abduções em massa, que, na visão dela, ocorre em diversas partes do mundo. Para fundamentar ainda mais suas alegações, cita que em vários países, especialmente no Reino Unido, Estados Unidos e alguns locais da América do Sul, há relatos similares de seres de pele escura, cabeças grandes e olhos pretos, que agem como uma espécie de primeiro contato na maioria dos sequestros alienígenas. Conforme Hillary envelheceu, as abduções teriam se tornado menos frequentes. Ela especula que esses seres já não possuíam o mesmo interesse em seu corpo, talvez por razões relacionadas à fertilidade ou pelo fato de que já haviam colhido todas as informações genéticas de que precisavam. Sua dedicação ao tema, porém, não diminuiu. Ao contrário, ela se tornou uma palestrante ativa, participando de eventos regionais, nacionais e internacionais, sempre convidada para contar sua história de vida e suas experiências fora do comum. Não raro, lida com plateias divididas, a quem acredite piamente em cada palavra, tratando-a como uma espécie de referência dentro da ufologia, e há quem não consiga suprimir o ceticismo e atribua tudo a distúrbios do sono, episódios de sonambulismo ou até mesmo transtornos psiquiátricos. Em entrevistas, Hillary costuma ressaltar que o objetivo de suas palestras não é convencer ninguém imediatamente, mas sim abrir a possibilidade de diálogo, permitindo que as pessoas reflitam sobre as fronteiras do que conhecemos como real e possível. Ela insiste que os experimentos deixaram marcas no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Descreve a si mesma como uma sobrevivente de um fenômeno oculto e complexo, que as autoridades governamentais preferem ignorar ou encobrir. É comum ela mencionar que trabalhou em projetos ligados à defesa do Reino Unido e que ouviu relatos internos de militares, engenheiros e funcionários que também vivenciaram encontros inexplicáveis, mas que jamais trariam tais histórias a público por medo de perderem seus empregos ou a própria credibilidade. A hipótese de Hillary acerca das tribos celtas reforça sua tese de que galeses, escoceses e irlandeses representam, de algum modo, o que esses seres estão procurando. Não apenas pela genética, mas também por uma ancestralidade repleta de mitos e lendas sobre fadas, elfos e outros seres sobrenaturais que podem, na visão dela, ser interpretações antigas de encontros com extraterrestres. É por isso que ela acredita que alguns lugares do mundo funcionam como ímãs para avistamentos e abduções. No Reino Unido, há relatos em Stonehenge, no interior da Inglaterra, e também no país de Gales, Escócia e Irlanda, todos com seus folclores riquíssimos. A seu ver,
Esses mitos seriam reflexos de visitas alienígenas em tempos remotos. Em um de seus livros, Hillary narra detalhadamente as supostas sessões de hipnose regressiva pelas quais passou para tentar resgatar memórias reprimidas de abduções. Descreve sensações de claustrofobia, medo extremo e a percepção de ser tratada como uma cobaia por seres destituídos de empatia. As luzes verdes, amarelas ou vermelhas que via dentro das naves, segundo ela, pareciam indicar diferentes funções ou ambientes. Em uma parte dos flashes de memória, surgiam mesas de metal e correntes que prendiam outras pessoas, possivelmente também sequestradas. Ela diz ter ouvido gritos e gemidos, mas não tem certeza se tratava de realidade ou de alguma forma de manipulação mental. Há quem argumente que toda a narrativa de Hillary se encaixa em um perfil de paralisia do sono, agravada por traumas de infância e por uma imaginação fértil, alimentada por filmes e literaturas de ficção científica. Ela rebate afirmando que vivenciou provas concretas, como as marcas corporais, implantes e, sobretudo, a relativa coerência que vê em seus flashbacks, que se conectam com as lacunas de tempo que costumava ter ao longo da vida. Em seu círculo de apoiadores, encontra pesquisadores que defendem ser inconcebível que uma profissional de engenharia, ligada a uma das maiores empresas de defesa do Reino Unido, inventaria tamanha história sem fundamento. Por outro lado, céticos insistem que credenciais profissionais não tornam ninguém imune a equívocos de memória ou a distúrbios psicológicos. Hoje, aos 79 anos, Hillary Porter continua concedendo entrevistas, ainda que com menor frequência, e se mostra sempre disposta a discutir abertamente sua história, inclusive incentivando pessoas que passaram por situações semelhantes a buscarem ajuda. Ela garante que desde os 50 anos de idade, os episódios de abdução se tornaram cada vez mais esporádicos, chegando a quase cessar. Contudo, atribui isso menos ao acaso e mais ao fato de que os alienígenas já não precisariam mais dela para seus experimentos. Em suas palavras, fui útil até onde podiam me usar. Para aqueles que procuram explicações alternativas, Hillary prefere manter um tom de respeito. Reconhece que, sem evidências fotográficas ou laudos médicos oficiais, suas experiências podem parecer fabulações. Ainda assim, ressalta que o fenômeno das abduções não é algo isolado a ela. Existem centenas de pessoas ao redor do mundo que contam histórias similares de perda de tempo, marcas corporais, flashbacks perturbadores e até mesmo imagens de laboratórios, fetos híbridos e seres telepatas. Quando questionada sobre o porquê de tantos governos negarem a existência de tais fenômenos, aponta para o que chama de acordo silencioso, uma espécie de conluio entre poderes oficiais e certas raças alienígenas, cujo objetivo seria manter a população na ignorância até que se cumpram finalidades obscuras. A história de Hillary Porter atravessa, portanto, múltiplas camadas. É uma narrativa que mistura o terror infantil de ver uma criatura desconhecida correndo em sua direção, a perplexidade de um profissional de engenharia que se depara com lacunas temporais inexplicáveis e a firme determinação de uma mulher que, ao longo das décadas, passou a buscar respostas em todos os lugares possíveis, seja na religião, na ciência ou na própria ufologia. Muitos ufólogos a veem como uma figura simbólica dentro da pesquisa de campo britânica, uma testemunha que ousa falar sobre temas que a maior parte das pessoas sequer contempla como verdade. Outros a analisam como um caso psicanalítico interessante, pois seus relatos tangenciam o limiar entre alucinação e vivência real, transbordando em imagens altamente simbólicas. Seres com o poder de manipular terremotos, laboratórios cheios de fetos híbridos, portais que se abrem no banheiro de um hospital.
Para o público em geral, que assiste a seus depoimentos em programas de TV, lê suas entrevistas em revistas especializadas e acompanha relatos na internet, a história de Hillary é, no mínimo, fascinante. Seja considerada louca, visionária ou simplesmente sincera, não se pode negar que ela apresenta uma narrativa coesa, repleta de detalhes que, para ela, conferem substância ao que descreve. Tal coerência é o que impede alguns pesquisadores de descartá-la sem mais considerações. Em última análise, o caso de Hillary Porter remete à eterna questão: estamos sozinhos no universo? E, sobretudo, se não estamos, qual seria o real propósito de outras inteligências cósmicas em nos visitar, examinar e interagir com a humanidade? Para Hillary, a resposta é clara. Eles já estão entre nós há muito tempo. Ela os descreve como seres que caminham despercebidos quando querem e se tornam visíveis quando lhes convém, seja para escolher pessoas com determinadas características genéticas ou para colher informações cruciais sobre nossos modos de vida. Sua vivência aponta para um universo muito mais complexo do que a maioria das pessoas poderia imaginar. A psicologia, a religião e a ciência se encontram e se chocam nos relatos dela, colocando-a numa posição em que é difícil não se perguntar se, em algum nível, parte da população mundial poderia estar passando por fenômenos semelhantes, porém sem coragem ou meios para trazê-los a público. No fim, Hillary Porter diz que jamais se arrependeu de ter divulgado suas experiências, ainda que tivesse de enfrentar risos, deboche e descrédito. Ela acredita que, ao compartilhar sua história, auxilia outras pessoas a entenderem o que pode estar ocorrendo com elas. Seu trabalho na BIMS, de pesquisar casos de abdução e oferecer assistência a supostas vítimas, configura um passo significativo para que o tema seja tratado com certa seriedade por aqueles que têm interesse genuíno no fenômeno UFO. Em News, suas palavras finais costuma reforçar: meu testemunho não existe para aterrorizar ninguém, mas para que todos saibam que, se um dia passarem por algo parecido, não estão sozinhos. Seja qual for a verdade por trás das supostas abduções de Hillary, seu legado está lançado. Ela se firmou como figura emblemática no cenário britânico de ufologia, especialmente por ter tido acesso a círculos governamentais e científicos relevantes. Em sua velhice, mantém a convicção de que existe muito além da nossa compreensão terrena. Se suas alegações são frutos de lembranças concretas ou criações do inconsciente, só o tempo ou um conjunto irrefutável de provas poderão esclarecer. Até lá, sua vida e história continuam a inspirar debates acalorados e a intrigar gerações de curiosos e pesquisadores. E como ela sempre diz, é preciso coragem para enxergar o que está além do véu da realidade. Dessa forma, a trajetória de Hillary Porter reúne todos os elementos de uma narrativa rica em camadas. Infância marcada por eventos inexplicáveis, juventude imersa em estudos científicos e trabalhos de alta responsabilidade, maturidade carregada de mistérios e buscas incessantes por respostas, e, por fim, a velhice plena de relatos, ensinamentos e alertas para aqueles que desejam adentrar o universo da ufologia. Pode ser que seu caso jamais seja totalmente esclarecido, mas sua história convida à reflexão sobre o vasto desconhecido que nos cerca, das profundezas de nossa psique aos confins do universo. E assim, permanece a pergunta essencial: qual o papel de cada um nessa teia de encontros e desencontros com o sobrenatural? Para Hillary, a resposta está no sangue, na herança celta e na peculiaridade genética que a tornou alvo de sucessivas abduções, culminando numa epifania pessoal de que há muito mais vida lá fora do que jamais poderíamos imaginar. Em meio a tantas incertezas, a única certeza é que seu relato segue vivo,
inspirando curiosidade e, quem sabe, pavimentando o caminho para que, em um futuro não muito distante, a humanidade compreenda melhor o seu lugar entre as estrelas.